Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD e malha da Wiki Brasil. Na aula de hoje, vamos continuar a criação da segunda peça do nosso curso de Salome, a peça Treino 1. Relembrando, na aula passada, nós havíamos feito uma outra criação, uma criação alternativa da nossa peça, agora utilizando basicamente objetos bidimensionais e não unidimensionais, como nas aulas iniciais. E na aula de hoje, vamos partir daí para criando arestas, vértices e entidades aqui, né, que vão particionar a nossa peça. Nós vamos, a partir dessas partições, criar grupos tanto de arestas quanto de faces, para que a gente chegue no módulo Mesh para a criação da nossa malha, já com esses elementos de forma a permitir uma malha mais organizada e mais customizada. Ou seja, nós vamos preparar a nossa geometria para receber uma malha. Inicialmente, vocês podem ver aqui que eu ativei a visualização do nosso vértice 7, que foi o vértice que nós utilizamos como centro do nosso círculo. Eu mantive a visualização também já da nossa peça, para que através desse vértice 7 a gente consiga criar outros vértices. Para isso, eu posso vir aqui na função createAPoint, eu vou criar pontos relativos ao nosso vértice 7 e eu vou criar 3 pontos. O primeiro deslocado 20 em x e 20 em y. Posso clicar aqui no Apply para continuar com a minha criação. Outro, ainda relativo ao vértice 7, vai ser deslocado novamente 20 em x, porém menos 20 em y. Posso clicar novamente aqui no botão Apply. Outro vai ser deslocado em menos 20 em x e menos 20 em y. Posso clicar aqui Apply and Close. E agora eu vou aqui, utilizando a função createAlign, unir esses pontos criando linhas. E a partir disso, eu vou demonstrar qual é a minha intenção com esses pontos. Agora nós vamos selecionar o vértice 7. A gente vai utilizar o vértice 7 para criar como se fosse um X passando aqui pela nossa circunferência. Dessa forma, a gente vai conseguir dividir essa região aqui, né, esse quadrado com um furo no meio, em 4 regiões. E dessa forma, a gente vai conseguir gerar uma malha para cada uma dessas regiões. E a malha específica aqui em cada uma dessas 4 partes desse nosso quadrado com um furo no meio, por consequência dessa divisão, vai conseguir ser uma malha de quadriláteros, vai conseguir ser uma malha estruturada. Isso, eu vou continuar aqui a criação de arestas que vão ser utilizadas para a gente particionar a nossa peça. Antes eu vou criar mais um vértice. Esse não precisa nem ser relativo, eu posso criar ele com as coordenadas 80, 40. Posso clicar aqui em Apply and Close. E agora vou inicialmente criar 2 arestas, formando uma outra seção quadrada ao lado da primeira. Vou criar mais uma aresta, utilizando agora o final do nosso filete e o último vértice que criamos. Dessa forma, eu já destaco aqui uma alternativa de partição que a gente poderia fazer na nossa peça para a geração de malha, mas eu ainda vou segmentar ainda mais a nossa peça. Para isso, eu posso continuar aqui com a criação de vértices. Vou criar um vértice relativo deslocado em x, que vai estar sobre essa aresta. E eu vou criar também um vértice relativo a esse aqui,
deslocado em -40. Esse vai ficar sobre a linha inferior do nosso domínio. Apply and close. E eu vou criar arestas a partir desses meus novos vértices. Apply and close. E agora sim a gente tem a partição desejada para a criação da nossa malha. Perdão, a gente não tem a partição ainda, né? Nós temos as arestas para fazer a partição. Agora nós precisamos fazer a partição efetivamente. Dessa forma, nós podemos vir aqui na função partition. Como objeto principal, a gente seleciona o nosso filete 2D. E como toObjects, nós podemos selecionar as arestas que criamos para fazer as partições. A gente pode selecionar essas arestas tanto aqui na interface gráfica, como a gente poderia selecionar também essas arestas no nosso Object Browser, na nossa árvore de objetos, aqui à esquerda da interface gráfica. Com todas as arestas selecionadas, a gente vai ter que o tipo da partição vai ser uma face, e a gente pode aplicar a partição com Apply and Close. Agora, nós obtivemos o objeto partition 1. Mas, mesmo já particionando a nossa peça, tem um porém aí que se dá por causa da criação desse círculo aqui lá atrás, que pode gerar bastante problema e confusão quando a gente for criar a malha. Para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou vir aqui na função explode, vou selecionar aqui para explodir, né, a nossa partição 1, mas eu não vou explodir ela no subshape comp solid como ele está me sugerindo. Eu vou selecionar aqui no subshape como vértice e eu vou ativar né, essa ferramenta aqui de Select Subshapes. E aí vocês vão reparar que ele vai destacar todos os vértices para mim que estão presentes no meu objeto partição 1. Se vocês repararem, tem um vértice aqui meio esquisito e indesejado. Tem um vértice a mais aqui na minha circunferência. Eu não fiz em nenhum momento uma reta para cortar a minha circunferência aqui com 5 vértices. Eu estava querendo cortar ela apenas com 4 vértices. Mas a existência desse vértice aqui no meio já me diz que possivelmente esse meu quarto de circunferência está cortado pela metade também. Isso pode ser um grande problema se a gente, por exemplo, quiser definir nossa malha dizendo um número de segmentos por aresta e criar um grupo com todos esses quartos de círculos, porque a gente vai ter um quarto de círculo, outro quarto de círculo, só que nesse caso aqui a gente vai ter um oitavo de círculo e um oitavo de círculo. Então a gente não vai conseguir fazer uma definição de número de segmentos para todas essas arestas juntas. Por que isso acontece? Tanto para a criação de uma circunferência, de um cilindro, de um objeto com alguma face circular aqui, generalizando no Geometry. O Geometry ele sempre vai criar, por exemplo, um cilindro, definindo esse cilindro, ou um círculo, definindo esse círculo por uma linha e por um ponto nessa linha. Então, uma circunferência aqui no Salome, no Geometry, ela vai ser definida basicamente sempre por uma linha e um ponto nessa linha. E o ponto a gente conseguiu visualizar aqui. Agora a gente tem que consertar, entre aspas, esse problema, né? A criação desse ponto de alguma forma para a gente padronizar melhor o nosso furo na nossa peça. Eu posso fechar aqui a nossa ferramenta de Explosion, que foi só realmente para a gente observar esse vértice. Na sequência, eu posso vir aqui no menu de Repair, vir na função Remove Extra Edges, e aí, selecionando a nossa Partition 1,
eu posso aplicar a função de remove extra edges, onde ela vai basicamente remover arestas que estariam sobrando aqui por algum motivo, né, que não estão se encaixando necessariamente aqui na minha partição, selecionando a partição 1. E é importante aqui a gente não selecionar o Union Faces, porque se a gente marcar a opção de Union Faces para uma superfície, né, no nosso caso a gente tem aqui o nosso objeto definido exatamente numa superfície, num plano. Se a gente marcar essa opção, ele automaticamente vai desfazer as partições, ele vai tirar essas arestas que a gente criou aqui. Então a gente não quer isso, a gente quer só que ele tire essa divisão entre essas duas arestas aqui, para manter uma aresta só. Então eu não vou marcar a opção aqui de Union Faces e vou apertar o Apply and Close. Se eu voltar aqui para a nossa ferramenta de Explode, optar aqui por vértices, clicar no Select Subshape, a gente pode ver que aquele vértice sumiu e, consequentemente, a gente tem aqui 1/4 de círculo, não mais 1/8 de círculo, um vértice e 1/8 de círculo. Depois de ter reparado a nossa partição, a gente pode partir para a criação de grupos. Para nós criarmos os grupos, eu vou clicar com o botão direito no Remove Extra Edges e vou vir aqui na opção Create Group. Eu inicialmente vou criar grupos de arestas e o primeiro grupo que eu vou criar vai ser selecionando essas arestas aqui. A interface gráfica mesmo para selecionar as arestas. Essas arestas aqui vertical, né? Paralelas ao eixo Y. E vou chamar esse grupo de arestas de V, de vertical, cima, como elas estão na parte superior da geometria. E após clicar para adicioná-las, eu posso clicar em Apply, que olhando aqui no Object Browser, podemos ver que já tem um grupo de arestas V cima criado. Dando sequência, eu vou criar um novo grupo de arestas. Vou chamar esse grupo analogamente de V baixo, seguindo a linha de raciocínio da outra criação de grupo. E posso também clicar no botão Add para adicionar essas arestas ao grupo. Em sequência, clicar em Apply. O próximo grupo de arestas que eu vou criar vai ser com as seguintes arestas aqui. Eu vou chamar esse grupo de H, por se tratar da horizontal, e ESC de esquerda. Só lembrando, né, que a atribuição dos nomes é totalmente pessoal, né? É o que você se sentir mais confortável para lembrar depois, e para representar o que você quer, você pode atribuir como nome. Adicionei aqui e posso clicar em Apply. Depois a gente pode criar um grupo H-meio. Agora vou criar mais um grupo com essas arestas aqui. Eu vou chamar esse grupo de chanfro. Aí nesse caso também é uma opção pessoal, né? Eu poderia chamar esse grupo, por exemplo, de filete. Eu basicamente só preciso dar um nome para eu saber onde esse grupo vai estar e quais arestas do domínio esse grupo vai compreender. Na sequência, eu vou criar um grupo com as diagonais aqui do quadrado furado e vou chamar esse grupo de diagonais. E finalizando, eu vou criar um grupo, mas agora não de arestas, eu preciso alternar aqui a seleção de arestas para faces, onde eu vou criar um grupo chamado Quad
Eu vou selecionar todas as faces que mais para frente eu vou ter interesse em fazer estruturadas, em fazer compostas por quadriláteros. Eu vou selecionar essas faces aqui e depois dar um Apply and Close. Após a gente terminar a nossa criação, ele vai deixar só o quad aqui em exibição. A gente pode selecionar aqui para exibir novamente toda a nossa peça. E a gente basicamente terminou o que a gente precisava fazer aqui no módulo Geometry para levar a peça para o módulo Mesh e criar uma malha a partir dela. Na próxima aula, seguiremos com a criação da malha e com a utilização do módulo Mesh. Até lá e um abraço!